confronto, mas ao mesmo tempo de esperança para aqueles que estão vivendo em pecado sexual. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Lucas 15. Nós chegamos na parte do seminário que se chama O Caminho da Liberdade. Então nós estabelecemos o padrão de Deus, descemos ladeira abaixo no vício em pornografia, na masturbação e seja qual for a imoralidade sexual. Vimos os males no cérebro de forma neurocientífica, vimos os males na nossa vida de forma espiritual através do pecado, e nós estamos agora aqui embaixo, mas chegou a hora de subir. Se você está aqui porque você é um líder, você precisa prestar muita atenção nessa mensagem, se você é pai, se você é mãe, porque esse é o caminho da restauração que você precisa ensinar para as pessoas. Se você está aqui porque você vive esse problema, esse é o caminho da restauração que você precisa trilhar. E você precisa dar todos esses passos para que algo seja completo na sua vida. E o primeiro deles, a gente vai encontrar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32, que é a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler tudo agora, mas a gente vai meditar um pouco. Deixa o texto aberto aí. São muitos versículos e se eu ler tudo agora você pode dormir. Então é Lucas 15, do 11 ao 32, a parábola do filho pródigo. E ela é uma parábola muito famosa, muito conhecida, que dá ênfase, de fato, no filho. Mas a gente vai entender que o personagem principal não é o filho. Isso vai ficar claro mais lá na frente. Mas o que está acontecendo aqui? Acontece que esse filho mais novo desse pai, um pai que tinha dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo olha para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E nós bem sabemos que a herança ela só é transmitida de pai para filho quando o pai morre. Então o que o filho está dizendo para o pai? Pai, eu preferia te ver morto para já receber a minha parte da herança. Pensou no seu filho, você que é pai, virar para você e falar: eu queria te ver morto para eu ter tudo que você tem e já tomar posse disso tudo? Deve ser algo muito difícil, né? Ainda mais quando nós estamos falando de um tempo bíblico, aonde nós temos a família como um bem supremo. Aqui ainda a família é extremamente valorizada. Se hoje a gente banaliza um pouco, aqui ainda não. A família é um bem supremo, extremamente valorizado. E esse menino chega, né? Vamos chamar ele de menino, ele não deveria ser tão novo assim, mas ele chega para o pai e fala: eu quero a minha parte da herança. O senhor vale mais morto do que vivo para mim. E aí ele recebe. O pai dá. É isso que você quer, meu filho? Está aqui. E ele pega a parte dele da herança e vai embora. E a gente está falando aqui de um mundo de judeus. E esse filho mais novo sai do meio dos judeus, sai da sua terra e vai para o mundo gentil. Ou seja, um mundo estrangeiro. Só que para o judeu, os gentios são pessoas imundas. São pessoas contaminadas. Eles que são puros. Eles que foram achados por Deus. Então eles consideram o resto como o resto. E esse homem vai para esse mundo gentil, um mundo considerado imundo, impuro, podre. É para lá que ele vai conviver com essas pessoas e gastar todo o dinheiro que o pai deu para ele. E ele esnoba todos os bens e acaba com tudo, até que ele acaba na miséria. E quando ele está na miséria, ele, passando fome, decide ir trabalhar numa fazenda de porcos para comer o alimento dos porcos. E entenda, o porco é um animal imundo para o judeu. Ele vai passar a comer a comida dos animais imundos para o judeu. O que é essa comida? Se o animal que come já é imundo, imagina a comida que ele come. E ele vai para lá com essa intenção. Olha o nível de contaminação desse rapaz perante o seu povo, aos olhos dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos.
Ele é um imundo, ele é pior do que um imundo, porque ele escolheu ir para lá. Agora eu te pergunto, o homem se alimentando do alimento impuro, de animais impuros, de um fazendeiro impuro, que era o dono lá, o gentil, o dono dos porcos, em uma terra impura, ou melhor, uma terra impura, né? Esse homem está onde? Ele está no fundo do poço da degradação da vida dele. E eu quero te perguntar, qual é o seu fundo de poço? Porque como o pecado sexual ele não é trabalhado de uma maneira explícita na igreja, parece que é o pior dos pecados. Nós vimos que traz as piores consequências, mas isso não significa ser o pior dos pecados. Não há pecados maiores e menores. Nós muitas vezes toleramos a fofoca que divide a igreja, mas não suportamos o pecado sexual do nosso irmão. E quando Deus fala de coisas que Ele abomina na Bíblia, Ele fala que abomina, Ele detesta a língua mentirosa que divide o corpo. Então, às vezes, nós temos os pecadores sexuais como as pessoas mais impuras do nosso meio. Eu me sentia assim. E é interessante que lá em 2010, quando nós criamos esse grupo de estudo de 3 homens, a princípio, era tipo uma sociedade secreta. Ninguém sabia. Só que sempre tem alguém para começar a espalhar a notícia. E a notícia começou a espalhar na igreja. E o que aconteceu? Outros homens queriam participar do nosso grupo de estudo porque estavam vivendo esse problema. E eles vinham conversar comigo assim, me chamavam de canto assim, falava baixinho. Vocês estão lá fazendo reunião de terça-feira? Como é que é, irmão? Pode falar. Não, fala baixo. Vocês estão se reunindo toda terça lá? Fiquei sabendo que vocês estão se reunindo para estudar. A gente está. Você quer participar? Eu posso? Pode. E assim, em menos de 2 meses, a gente já estava em 11 homens. Só que a igreja toda ficou sabendo. E os olhares começaram a ficar tortos do nosso lado. Esses meninos aí nunca enganaram, né? Tudo um bando de sem vergonha. Nunca enganaram ninguém. Sempre soube o que eles eram. Os comentários começaram a surgir no meio da própria igreja. E a gente ficou meio que excluído assim, né? Esses aí são os pecadores. Não passa perto, eles são leprosos, eles contaminam. E é como que a gente se sentia? Ao invés de nós sermos abraçados pelas pessoas que se diziam nossos irmãos, nós estávamos sendo repudiados por eles. Depois de anos de caminhada na igreja, eu nasci naquela igreja. Eu estava com 24 anos de idade, ou seja, foram 24 anos congregando na mesma igreja. Para começar a ser repudiado pelos aqueles que me chamavam de irmão durante 24 anos. Porque para eles descobriram quem eu era de verdade. Eles tinham razão, mas eles também eram pecadores. A ponto que eu comecei a estudar tanto a Bíblia, que eu decidi mudar de igreja. E eu não fui mais membro daquela igreja, mudei. E recentemente eles me convidaram para pregar lá. E eu fui lá pregar depois de muitos anos. Saí de lá um pecador sexual, voltei pastor. E eu fiquei muito triste, porque a igreja definhou ao longo desses anos. Eles não cresceram, eles estão morrendo. A hipocrisia mata. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu não sei qual é o seu fundo de poço. Eu não sei quais as coisas que você tem feito, que você se sente tão imundo como um pecador sexual. E eu não sei se você aqui é uma pessoa que olha torto para quem está vivendo no pecado sexual. Não, eu tolero até aquele homem que ele assiste pornografia e masturbação. Mas aquele ali que tem o desejo homossexual, eu não vou tolerar. Nossa, aquele outro ali tem desejo por criança. Ele é um criminoso. Não, o crime é abusar da criança. Ter o desejo ainda não é crime. É um desejo pecaminoso, que pode se tornar um crime. Mas ele não cometeu esse crime ainda. E mesmo que ele cometa, ele vai ter que pagar perante a sociedade e perante a lei, certo? Mas ainda assim é uma alma que precisa de salvação.
E talvez ele entre no reino dos céus e você não, dependendo da condição do seu coração. Então nós precisamos entender que, quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu vejo esse cara totalmente imundo, e ele poderia ser um pecador sexual da nossa época, que é considerado totalmente imundo. E aí ele tem uma ideia, ele fala: eu vou voltar para casa. Eu posso ser o empregado do meu pai, porque os empregados do meu pai, eles têm uma condição de vida muito melhor do que eu estou tendo agora. E ele volta. E por que ele tem essa ideia de ser um funcionário do pai? É interessante isso. Ele fala aqui: vou voltar para ser um funcionário do meu pai. Porque pela lei, na época, a decisão que ele tomou de pegar a herança e ir embora, significava que o pai dele poderia ter deserdado ele a partir dali, no sentido de que, pela lei, esse homem não seria mais filho daquele outro. Quando ele pega a herança, naquele momento, ele poderia legalmente, perante a sociedade, ser considerado mais não filho daquele homem. O pai poderia ter feito isso imediatamente. Então o que ele pensa? Eu não sou mais filho do meu pai, vou voltar para casa para ser um funcionário dele. Quem sabe ele tenha compaixão de mim e me aceite. Então ele volta com essa ideia, e quando ele volta com essa ideia, existe algo que diz aqui no versículo 20 do capítulo 15 de Lucas. Vamos ler o 18, vai. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. É interessante que, quando a gente lê na Bíblia, a gente vê assim, né, nesses subtítulos que a Bíblia tem. Eu não sei como que é a Bíblia em japonês, mas aqui, por exemplo, na minha está a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. E um pouquinho antes está assim, ó, a parábola da moeda perdida. Não está assim aí? E um pouco antes